Fala galera, sejam bem-vindos ao Jus. Está começando o 12º episódio da Lei 6.404, que trata das sociedades por ações. E hoje nós vamos do artigo 130 até o artigo 140. Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, ativar o sininho para receber as notificações. E não se esqueça de se inscrever nas nossas outras plataformas como Spotify, YouTube, Amazon Music, Audible, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor by Spotify. E vamos lá, galera. Ata da Assembleia. Artigo 130. Dos trabalhos e deliberações da Assembleia será lavrada, em livro próprio, ata assinada pelos membros da mesa e pelos acionistas presentes. Para a validade da ata, é suficiente a assinatura de quantos bastem para constituir a maioria necessária para as deliberações tomadas na Assembleia. Da ata, tirar-se-ão certidões ou cópias autênticas para os fins legais. Parágrafo 1º. A ata poderá ser lavrada na forma de sumário dos fatos ocorridos, inclusive dissidências e protestos, e conter a transcrição apenas das deliberações tomadas, desde que, alínea A, os documentos ou propostas submetidos à Assembleia, assim como as declarações de voto ou a dissidência referidos na ata, sejam numerados seguidamente, autenticados pela mesa e por qualquer acionista que o solicitar, e arquivados na companhia. A linha B. A mesa, a pedido de acionista interessado, autentique, exemplar ou cópia de proposta, declaração de voto, dissidência ou protesto apresentado. Parágrafo 2º. A Assembleia Geral da Companhia Aberta pode autorizar a publicação de ata com omissão das assinaturas dos acionistas. Parágrafo 3º. Se a ata não for lavrada na forma permitida pelo parágrafo 1º, poderá ser publicado apenas o seu extrato, com o sumário dos fatos ocorridos e a transcrição das deliberações tomadas. Espécies de Assembleia. Artigo 131. A Assembleia Geral é ordinária quando tem por objeto as matérias previstas no artigo 132 e extraordinária nos demais casos. Parágrafo único. A Assembleia Geral Ordinária e a Assembleia Geral Extraordinária poderão ser, cumulativamente, convocadas e realizadas no mesmo local, data e hora, instrumentadas em ata única. Seção 2. A Assembleia Geral Ordinária. Objeto. Artigo 132. Anualmente, nos 4 primeiros meses seguintes ao término do exercício social, deverá haver uma Assembleia Geral para: inciso 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras. Inciso 2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos. Inciso 3. Eleger os administradores e os membros do Conselho Fiscal quando for o caso. Inciso 4. Aprovar a correção da expressão monetária do capital social. Artigo 167. Documentos da administração. Artigo 133. Os administradores devem comunicar, até um mês antes da data marcada para a realização da Assembleia Geral Ordinária, por anúncios publicados na forma prevista no artigo 124, que se acham à disposição dos acionistas. Inciso 1. O relatório da administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos do exercício findo. Inciso 2. A cópia das demonstrações financeiras. Inciso 3. O parecer dos auditores independentes, se houver. Inciso 4. O parecer do Conselho Fiscal, inclusive votos dissidentes, se houver. E, inciso 5. Demais documentos pertinentes a assuntos incluídos na ordem do dia. Parágrafo 1º. Os anúncios indicarão o local ou locais onde os acionistas poderão obter cópias desses documentos. Parágrafo 2º. A companhia remeterá cópia desses documentos aos acionistas que o pedirem por escrito, nas condições previstas no parágrafo 3º do artigo 124. Parágrafo 3º. Os documentos referidos neste artigo, à exceção dos constantes dos incisos 4 e 5, serão publicados até 5 dias, pelo menos antes da data marcada para a realização da Assembleia Geral. Parágrafo 4º.
A Assembleia Geral que reunir a totalidade dos acionistas poderá considerar sanada a falta de publicação dos anúncios ou a inobservância dos prazos referidos neste artigo, mas é obrigatória a publicação dos documentos antes da realização da Assembleia. Parágrafo 5º. A publicação dos anúncios é dispensada quando os documentos a que se refere este artigo são publicados até um mês antes da data marcada para a realização da Assembleia Geral Ordinária. Procedimento. Artigo 134. Instalada a Assembleia Geral, proceder-se-á, se requerida por qualquer acionista, a leitura dos documentos referidos no artigo 133 e do parecer do Conselho Fiscal, se houver, os quais serão submetidos pela mesa à discussão e votação. Parágrafo 1º. Os administradores da companhia, ou ao menos um deles, e o auditor independente, se houver, deverão estar presentes à Assembleia para atender a pedidos de esclarecimentos de acionistas, mas os administradores não poderão votar, como acionistas ou procuradores, os documentos referidos neste artigo. Parágrafo 2º. Se a Assembleia tiver necessidade de outros esclarecimentos, poderá adiar a deliberação e ordenar diligências. Também será adiada a deliberação, salvo dispensa dos acionistas presentes, na hipótese de não comparecimento de administrador, membro do Conselho Fiscal ou auditor independente. Parágrafo 3º. A aprovação, sem reserva, das demonstrações financeiras e das contas exonera de responsabilidade os administradores e fiscais, salvo erro, dolo, fraude ou simulação. Artigo 286. Parágrafo 4º. Se a Assembleia aprovar as demonstrações financeiras com modificação no montante do lucro do exercício ou no valor das obrigações da companhia, os administradores promoverão, dentro de 30 dias, a republicação das demonstrações com as retificações deliberadas pela Assembleia, se a destinação dos lucros proposta pelos órgãos de administração não lograr aprovação. Artigo 176, parágrafo 3º. As modificações introduzidas constarão da ata da Assembleia. Parágrafo 5º. A ata da Assembleia Geral Ordinária será arquivada no Registro do Comércio e publicada. Parágrafo 6º. As disposições do parágrafo 1º, segunda parte, não se aplicam quando, nas sociedades fechadas, os diretores forem os únicos acionistas. Seção 3 da Assembleia Geral Extraordinária. Reforma do Estatuto. Artigo 135. A Assembleia Geral Extraordinária que tiver por objeto a reforma do Estatuto somente se instalará, em primeira convocação, com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 2/3 do total de votos conferidos pelas ações com direito a voto, mas poderá instalar-se em segunda convocação com qualquer número. Parágrafo 1º. Os atos relativos a reformas do Estatuto, para valerem contra terceiros, ficam sujeitos às formalidades de arquivamento e publicação, não podendo, todavia, a falta de cumprimento dessas formalidades ser oposta, pela companhia ou por seus acionistas, a terceiros de boa-fé. Parágrafo 2º. Aplica-se aos atos de reforma do Estatuto, o disposto no artigo 97 e seus parágrafos 1º e 2º, e no artigo 98 e seu parágrafo 1º. Parágrafo 3º. Os documentos pertinentes à matéria a ser debatida na Assembleia Geral Extraordinária deverão ser postos à disposição dos acionistas, na sede da companhia, por ocasião da publicação do primeiro anúncio de convocação da Assembleia Geral. Quórum qualificado. Artigo 136. É necessária a aprovação de acionistas que representem metade, no mínimo, do total de votos conferidos pelas ações com direito a voto, se maior quórum não for exigido pelo Estatuto da Companhia, cujas ações não estejam admitidas à negociação em bolsa ou no mercado de balcão para deliberação sobre. Inciso 1. Criação de ações preferenciais ou aumento de classe de ações preferenciais existentes, sem guardar proporção com as demais classes de ações preferenciais, salvo os já previstos ou autorizados pelo Estatuto. Inciso 2. Alteração nas preferências, vantagens e condições de resgate ou amortização de uma ou mais classes de ações preferenciais ou criação de nova classe mais favorecida. Inciso 3. Redução do dividendo obrigatório.
Inciso 4. Fusão da companhia ou sua incorporação em outra. Inciso 5. Participação em grupo de sociedades. Artigo 265. Inciso 6. Mudança do objeto da companhia. Inciso 7. Cessação do estado de liquidação da companhia. Inciso 8. Criação de partes beneficiárias. Inciso 9. Cisão da companhia. Inciso 10. Dissolução da companhia. Parágrafo 1º. Nos casos dos incisos 1 e 2, a eficácia da deliberação depende de prévia aprovação ou da ratificação, em prazo improrrogável de 1 ano, por titulares de mais da metade de cada classe de ações preferenciais prejudicadas, reunidos em Assembleia Especial convocada pelos administradores e instalada com as formalidades desta lei. Parágrafo 2º. A Comissão de Valores Mobiliários pode autorizar a redução do quórum previsto neste artigo, no caso de a companhia aberta, com propriedade de ações dispersa no mercado e cujas 3 últimas assembleias tenham sido realizadas com a presença de acionistas que representem menos da metade do total de votos conferidos pelas ações com direito a voto. Parágrafo 2º-A. Na hipótese do parágrafo 2º deste artigo, a autorização da Comissão de Valores Mobiliários será mencionada nos avisos de convocação e a deliberação com quórum reduzido somente poderá ser adotada em terceira convocação. Parágrafo 3º. O disposto nos parágrafos 2º e 2º-A deste artigo aplica-se também às assembleias especiais de acionistas preferenciais de que trata o parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 4º. Deverá constar da ata da Assembleia Geral que deliberar sobre as matérias dos incisos 1 e 2, se não houver prévia aprovação, que a deliberação só terá eficácia após a sua ratificação pela Assembleia Especial prevista no parágrafo 1º. Artigo 136-A. A aprovação da inserção de conversão de arbitragem no Estatuto Social, observado o quórum do artigo 136, obriga a todos os acionistas, assegurado ao acionista dissidente o direito de retirar-se da companhia mediante o reembolso do valor de suas ações, nos termos do artigo 45. Parágrafo 1º. A convenção somente terá eficácia após o decurso do prazo de 30 dias, contado da publicação da ata da Assembleia Geral que a aprovou. Parágrafo 2º. O direito de retirada, previsto no caput, não será aplicável. Inciso 1. Caso a inclusão da Convenção de Arbitragem no Estatuto Social represente condição para que os valores mobiliários de emissão da companhia sejam admitidos à negociação em segmento de listagem de bolsa de valores ou de mercado de balcão, organizado que exija dispersão acionária mínima de 25% das ações de cada espécie ou classe. Inciso 2. Caso a inclusão da Convenção de Arbitragem seja efetuada no Estatuto Social da companhia aberta, cujas ações sejam dotadas de liquidez e dispersão no mercado, nos termos das alíneas A e B do inciso 2 do artigo 137 desta lei. Direito de retirada. Artigo 137. A aprovação das matérias previstas nos incisos 1 a 6 e 10 do artigo 136 dá ao acionista dissidente o direito de retirar-se da companhia, mediante reembolso do valor das suas ações. Artigo 45. Observadas as seguintes normas. Inciso 1. Nos casos dos incisos 1 e 2 do artigo 136, somente terá direito de retirada o titular de ações de espécie ou classe prejudicadas. Inciso 2. Nos casos dos incisos 4 e 5 do artigo 136, não terá direito de retirada o titular de ação de espécie ou classe que tenha liquidez e dispersão no mercado, considerando-se haver: a linha A, liquidez, quando a espécie ou classe de ação ou certificado que a represente integre índice geral de representativo de carteira de valores mobiliários admitido à negociação no mercado de valores mobiliários, no Brasil ou no exterior, definido pela Comissão de Valores Mobiliários. E a linha B, dispersão, quando o acionista controlador, a sociedade controladora ou outra sociedade sob seu controle detiverem menos da metade da espécie ou classe de ação. Inciso 3. No caso do inciso 9 do artigo 136, somente haverá direito de retirada se a cisão a implicar: a linha A, mudança do objeto social, salvo quando o patrimônio cindido
for vertido para a sociedade cuja atividade preponderantemente coincida com a decorrente do objeto social da sociedade cindida. A linha B, redução do dividendo obrigatório. Ou a linha C, participação em grupo de sociedades. Inciso 4. Reembolso da ação deve ser reclamado à companhia no prazo de 30 dias contado da publicação da ata da Assembleia Geral. Inciso 5. O prazo para o dissidente de deliberação de Assembleia Especial, artigo 136, parágrafo 1º, será contado da publicação da respectiva ata. Inciso 6. O pagamento do reembolso somente poderá ser exigido após a observância do disposto no parágrafo 3º e, se for o caso, da ratificação da deliberação pela Assembleia Geral. Parágrafo 1º. O acionista dissidente de deliberação da Assembleia, inclusive o titular de ações preferenciais sem direito de voto, poderá exercer o direito de reembolso das ações de que, comprovadamente, era titular na data da primeira publicação do edital de convocação da Assembleia ou na data da comunicação do fato relevante objeto da deliberação se anterior. Parágrafo 2º. O direito de reembolso poderá ser exercido no prazo previsto nos incisos 4 ou 5 do caput deste artigo, conforme o caso, ainda que o titular das ações tenha se abstido de votar contra a deliberação ou não tenha comparecido à Assembleia. Parágrafo 3º. Nos 10 dias subsequentes ao término do prazo de que tratam os incisos 4 e 5 do caput deste artigo, conforme o caso, contado da publicação da ata da Assembleia Geral ou da Assembleia Especial que ratificar a deliberação, é facultado aos órgãos da administração convocar a Assembleia Geral para ratificar ou reconsiderar a deliberação, sem entender que o pagamento do preço do reembolso das ações aos acionistas dissidentes que exerceram o direito de retirada porá em risco a estabilidade financeira da empresa. Parágrafo 4º. Decairá do direito de retirada o acionista que não o exercer no prazo fixado. Capítulo 12. Conselho de Administração e Diretoria. Administração da Companhia. Artigo 138. A administração da companhia competirá, conforme dispuser o Estatuto, ao Conselho de Administração e à Diretoria, ou somente à Diretoria. Parágrafo 1º. O Conselho de Administração é órgão de deliberação colegiada, sendo a representação da companhia privativa dos diretores. Parágrafo 2º. As companhias abertas e as de capital autorizado terão, obrigatoriamente, Conselho de Administração. Parágrafo 3º. É vedada, nas companhias abertas, a acumulação do cargo de presidente do Conselho de Administração e do cargo de diretor-presidente ou de principal executivo da companhia. Parágrafo 4º. A Comissão de Valores Mobiliários poderá editar ato normativo que excepcione as companhias de menor porte previstas no artigo 294b desta lei da vedação de que trata o parágrafo 3º deste artigo. Artigo 139. As atribuições e poderes conferidos por lei aos órgãos de administração não podem ser outorgados a outro órgão, criado por lei ou pelo Estatuto. Seção 1. Conselho de Administração. Composição. Artigo 140. O Conselho de Administração será composto por, no mínimo, 3 membros, eleitos pela Assembleia Geral e, por ela, destituíveis a qualquer tempo, devendo o Estatuto estabelecer. Inciso 1. O número de conselheiros, ou o máximo e o mínimo permitidos, em o processo de escolha e substituição do presidente do Conselho pela Assembleia ou pelo próprio Conselho. Inciso 2. O modo de substituição de conselheiros. Inciso 3. Um prazo de gestão que não poderá ser superior a 3 anos, permitida a reeleição. Inciso 4. As normas sobre convocação, instalação e funcionamento do Conselho, que deliberará por maioria de votos, podendo o Estatuto estabelecer quórum qualificado para certas deliberações, desde que especifique as matérias. Parágrafo 1º. O Estatuto poderá prever a participação no Conselho de Representantes dos empregados, escolhidos pelo voto destes, em eleição direta, organizada pela empresa, em conjunto com as entidades sindicais que os representam. Parágrafo 2º.
Na composição do Conselho de Administração das Companhias Abertas, é obrigatória a participação de conselheiros independentes, nos termos e nos prazos definidos pela Comissão de Valores Mobiliários. Galera, é isso aí. Esse foi o 12º episódio da Lei número 6.404, que trata das sociedades por ações. Se você chegou até aqui e curtiu esse episódio, deixe seu like, bons estudos, um forte abraço e até a próxima. Tchau!